Que Vida a Vida está de volta. Mais uma vez nós estamos ao vivo, pedindo a permissão para entrar na tua casa. Mas como eu tenho dito nos programas anteriores, a gente faz isso por uma motivação muito nobre, uma motivação muito justa. A gente faz isso para trazer aqui para vocês um bate-papo legal, saudável, testemunhos relevantes, pessoas que de fato tiveram um encontro com o Eterno, pessoas que tiveram um encontro com Deus e que de fato virou a chave, mudou a vida, ou pessoas que têm um testemunho de relevância nessa sociedade tão tóxica que nós estamos vivendo. Como é importante a gente compreender a importância de nós termos eixo, termos destino. E a gente não convida pessoas que não falem a nossa língua, que não tenha de fato o mesmo pensamento que temos, com respeito aos outros, porque também nós não temos intolerância aqui não, mas a gente convida quem tem afinidade conosco, quem fala a mesma linguagem que nós. E hoje, muita alegria, estou recebendo aqui o pastor Mateus Sobrinho. Ele tem sobrinho e não é o meu parente, tá? Nós somos só parentes de fé. Pastor, uma alegria te receber aqui, seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Pastor Alcemir, um prazer estar aqui com o senhor e sendo muito bem recepcionado. É uma alegria estar aqui nesta tarde aqui com o senhor. Amém. A gente já esteve conversando em off aqui, a gente tem algumas coisas em comum, né? Eu também passei lá um período na denominação onde ele é pastor hoje. Pastor Mateus é pastor na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Grande Vitória, é isso? Ele hoje é o vice-presidente ali da igreja local, que tem como presidente o pastor Robson Sobrinho, né? Tem alguma aquela relação de parentesco aí? Pai e filho. É o pai e filho. Isso é bíblico, sabia? As pessoas criam um preconceito, mas se você for para um resgate histórico, quando você vai lá para os primórdios da nossa fé, sim, Deus separou uma família sacerdotal. Sim. Arão era um sacerdote e o que os filhos dele faziam? Serviam como sacerdotes. Então não tem nenhum problema com relação a isso. Isso é uma bobagem que criaram, né? A maior alegria que a gente tem é poder repercutir nos filhos aquilo que Deus está fazendo na vida da gente. Tenho certeza que seu pai tem muito orgulho de você. Com certeza, graças a Deus. Amém. Mas fala pra gente, a gente tem uma máxima aqui, que a gente não começa o Que Vida a Vida sem isso não. Fala pra gente quem é o Mateus. Bom, pastor, Mateus é um jovem pastor, criado na igreja e sempre tivemos essa propulsão de estar junto no ministério, junto com meu pai. Meu pai sempre foi um estimulador, incentivador para estar no ministério e o chamado nos chama de uma forma que a gente não tem como fugir e hoje eu fico muito grato a Deus por estar exercendo esse chamado em nossa igreja e podendo servir ao Senhor e sendo esse jovem que com testemunho tem feito a obra de Deus. Bênção. Mateus, eu já trouxe aqui pessoas que deram testemunhos relevantes, pessoas que de fato assim tiveram experiência com Deus de transformação, porque saíram, ou porque não tinham uma relação de experiência com fé, né? Não cresceram no Evangelho, viveram perdidos nas drogas, na prostituição, enfim, e que de repente tiveram um encontro com Deus. Bênção, amém. Eu creio no poder de Deus, na capacidade divina de transformar as pessoas, mas sabe o que me chama a atenção e que para mim tem relevância? São aquelas pessoas que permanecem, que nascem no lar evangélico, que têm uma experiência com Deus, porque a gente tem um princípio que a gente carrega conosco, tenho certeza que seu pai em algum momento já disse isso, que filho de crente não é crentinho, né? Ele tem que ter a experiência dele. Em que momento você teve a sua experiência pessoal com a fé? Pastor, a gente teve a nossa primeira experiência quando eu era ainda do conjunto das crianças. Amém. Foi quando a gente fazia parte do Ministério Infantil, lá um pouquinho atrás, né? E eu lembro que meu pai falou, olha, você tem chance de convidar e ganhar uma alma, de trazer alguém para ser evangelizado, vir para a igreja. E eu falava, não, os amiguinhos não querem igreja, não querem estar juntos na igreja. Até que um dia eu falei, eu vou convidar tal amigo para vir à igreja. E eu falei, vamos lá na igreja, vai ser um culto hoje abençoado. E ele foi.
E nesse culto, ele aceitou a Jesus e no final eu tive aquele abraço, ele falou assim, o melhor dia da minha vida. Amém. Isso para mim foi uma experiência marcante. Amém. Na minha vida. E a segunda experiência que eu tive já foi mais jovem, um pouquinho mais de idade. Eu tive um cisto na urna distal e os médicos... Eu vi que você traz a marca aí da cirurgia. Os médicos falaram que eu não poderia mais, porque eu gosto muito de tocar. Você é músico? Sou músico. Toca qual instrumento? Bateria, baixo, guitarra. É um multimúsico. E aí os médicos falaram, olha, essa urna sua, esse tumor é um tumor benigno. De 100 jovens, ele dá em 4 jovens. Meu Deus. Então eu fui premiado. Meu Deus. Na faixa de 18 a 21 anos. E aí eu fiquei um pouco triste, porque ele falou, os movimentos vai ficar muito ruins, limitados. E quando foi que o meu pai me lembrou e falou assim, você tem que ter a sua experiência com Deus. Amém. Isso é muito importante. E aí eu orei a Deus e fizemos a cirurgia, tem as marcas aqui, o tumor foi removido e para a glória de Deus, os movimentos não estão 100%, mas não deixei de tocar o instrumento e fazer a obra de Deus. Acho que isso é uma virada de chave para poder sustentar a sua fé, no sentido de falar assim, esse Deus que o meu pai fala, proclama, ele de fato existe, porque eu experimentei. É um pouco do que Jó disse, né? Antes eu sabia de ouvir falar, hoje eu sei quem ele é. Um pouco isso? Isso aí, verdade. É importante frisar que muitas das vezes Deus nos leva em alguns lugares e a gente não entende por que a gente está indo em determinados lugares. Mas tudo é uma experiência que Deus nos leva para mostrar que dentro o pior dia que a gente está vivendo será o maior testemunho que a gente dará. Eu creio nisso. Eu creio que os piores dias, eles sustentam o nosso testemunho. Muito e bem. Eu tenho um princípio aqui, né, o nosso diretor ali já até sabe, né? E às vezes ele até coloca a legenda aqui, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E assim, essa máxima de achar que o evangelho é um mar de rosas, de que a gente não vai passar por problemas, tá aí, você é um testemunho vivo, né? Você encarou isso acreditando que a fé que você carregava era capaz de virar a chave na sua vida e de fato virou, né? Com certeza, com certeza. E nunca deixamos de desacreditar em Deus. Amém. Você é casado? Casado. Olha só, já tem filho? Com Dona Rosinha. Amém. Amor da minha vida. E tenho um filho, que Caleb. Bênção, olha que vai bênção. fazer agora em outubro 3 aninhos. Amém, que E bênção. está sendo uma experiência única, pastor. Como é que você encara essa relação hoje? Você é um jovem, né? Está com 30 anos, você me disse em off. Isso. 30 anos de idade. Né? Como é que você encara hoje essa geração tua de pastor que está se levantando, né? Frente a tudo, é um desafio ser pastor, né? As pessoas acham que assim, que é fácil, mas é gratificante ao mesmo tempo, é uma honra ao mesmo tempo. Como é que você encara o desafio de ser pastor nessa geração conectada, essa geração que tem um excesso de informação, sabe? Uma geração que assim, uma criança de 10 anos hoje, ela tem muito mais informação do que eu quando tinha 40, Verdade. né? Por conta de que hoje a tecnologia está aí, as informações estão na palma da mão. Como é que é para um pastor da sua idade lidar com essa questão? Você vai fazer o seguinte, você vai segurar, vou te dar um tempo para você ir pensando nessa resposta aí, a gente aprofundar um pouco nisso, a gente vai para o intervalo, nós vamos ficar aí com um intervalo rapidinho, é vapt-vupt mesmo, aí você vai me responder como que é ser pastor nessa geração tão conectada. Fica com a gente aí, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e pastor Mateus vai trazer essa resposta para a gente. Fica ligado com a gente aí.
da Vida está de volta. Nós estamos recebendo aqui o pastor Mateus Sobrinho. Ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus no bairro Grande Vitória, não é isso? E ele vem trazendo aqui o seu testemunho, aquilo que o trouxe até aqui. E eu deixei ele aqui numa saia justa. Eu falei assim, não, eu vou deixar um tempo para ele pensar sobre isso. Eu compartilhei contigo o desafio que é ser pastor jovem, né? Eu te confesso para os nossos telespectadores, eu hoje com 63 anos de idade, eu tenho dificuldade de me comunicar com essa galera de 10, 11, 12, até 14, 15 anos. Sim. Né? A gente tem dificuldade. Um dia desse eu estava compartilhando um dia desse com a galera de adolescente. Imagina, você vai saber o que é, porque você é um cara experimentado na palavra, criado no Evangelho. Se você fala assim, Jesus mandou medir 6 metretas e colocar lá para que ele pudesse se transformar aquele vídeo. Se eu chegar com um jovem e falar que é 6 metretas, ele vai dizer, o que é isso? É um palavrão? Não. Não é um palavrão, né? São 6 taças, são 6 jarros. Né? A linguagem, eu estou usando um exemplo hipotético simples, mas a linguagem mudou, a maneira de se apresentar mudou. O que não muda é fundamento, é princípio. Mas qual é o desafio de ser pastor nessa geração, querido? Pastor, eu estava com um amigo, eu digo mais experiente, não mais velho, que justamente nós estávamos conversando sobre isso. A geração, em termos de tecnologia, ela está mais voltada a estar presente a tecnologia no cotidiano desses jovens. Tempos atrás, a gente não tinha toda essa tecnologia e hoje a gente trabalha muito lá na igreja com acerca de estar presente, sempre dando ao jovem o entendimento da palavra. Eu gosto muito do Salmo 119, o verso de número 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista ele deixa 3 conselhos para nós. Primeiro, ele esconde a melhor coisa, que é a palavra de Deus. No melhor lugar, que é o coração. Para o melhor propósito, não pecar contra Deus. Hoje, com a tecnologia estando acessível ao jovem, é fácil do jovem se perder. Mas nós, como pastores, mesmo jovem, nós devemos guardar os princípios. E o princípio está na palavra. É a palavra. É a palavra de Deus. Eu chamo isso, Mateus, é de fundamentos, né? E a palavra de Deus diz isso, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já foi posto. Ok? Então, para se construir uma casa, você tem um fundamento. E o fundamento é a palavra, o fundamento é Cristo. Né? Você concorda que os jovens hoje têm muita informação, mas pouco fundamento? Concordo. Justamente isso. Hoje temos muita informação, muitas portas abertas, portas que não têm fundamentos. E se não ter um trabalho fundamentado, nós temos a tendência de perder muitos jovens. Você acredita, pergunta, tá? Estou falando com um pastor que tem a metade e um pouco menos do que a minha idade. Né? Você acredita que hoje esse evangelho de superficialidade, né, faz com que essa galera jovem, eles fiquem mais imitando do que de fato construindo? Eu vou responder o senhor com a pergunta que o senhor me fez no primeiro bloco. Hoje, os jovens vivem experiências dos outros. Boa. E não têm as suas próprias experiências. Boa. Hoje, o que precisa, principalmente o líder de jovem, é trazer para esses jovens as suas próprias experiências. Boa. E ter os seus próprios testemunhos. Isso aí fica voltado para ele no coração dele e marca como um grande testemunho. Mateus, você é um jovem casado, tem a sua responsabilidade familiar, você hoje só está no ministério pastoral, só servindo? No ministério, só não. Né? Deixa eu corrigir aqui, não é só, porque já é o suficiente. Tem uma expressão em hebraico que significa daieno. Né? Daieno é assim, quando o povo vai celebrar a festa bíblica da Páscoa, ele diz assim, se o Senhor apenas nos tivesse livrado do Egito, na celebração de Páscoa, os judeus respondem isso.
Aí a família responde, Daieno, já teria sido suficiente para nós. Mas Deus, além de nos livrar da escravidão do Egito, Ele nos deu maná no deserto. Aí a galera responde, Daieno, já teria sido suficiente. Então, não é só, né? Não. É servir no ministério. Você tem trabalhado também como conferencista. Fala um pouco dessa sua experiência aí, pregando a palavra Brasil, fora do Brasil. Temos pregado e, graças a Deus, pastor, as igrejas que a gente tem ido, a gente vê a chama ainda ardendo. Amém. A gente, principalmente aqui no Brasil, há um avivamento espiritual muito grande. Ainda que tentem, de alguma forma, trazer alguns misticismos, algumas coisas, mixigenar algumas coisas de fora para dentro do Evangelho, mas ainda tem raízes profundas ali que os nossos pais na fé nos ensinaram. Então eu digo sempre que há um avivamento muito grande e há um povo ainda que não se deixou se levar e nem se corromper. Aí entra, eu acredito que assim, pastores jovens como vocês, né, de fato não negar aquilo que nos trouxe até aqui, né? Quem nos trouxe até aqui, a gente estava compartilhando em off aqui, né, vou falar de um líder da sua denominação, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, né, o pai, não o filho, né, apesar do filho também já ter uma idade minha, mais ou menos, ou talvez até um pouco mais, o preço que um homem desse pagou, sim, o preço que tantos outros grandes líderes, né? Eu vou citar uma outra denominação aqui, a gente não é preconceituoso com ninguém, um Davi Miranda pagou, né, para a Igreja Deus e Amor, vamos citar aí da Batista, né, você tem aí um Billy Graham, o preço que um homem desse pagou. Então, essas pessoas, de fato, nos trouxeram para aqui. Você acredita ser importante a gente manter o legado? Com certeza. O legado é importantíssimo. A gente não deve só ter a herança, porque tem muita gente só esperando a herança, mas sim vivenciar o legado. O legado é importantíssimo. E uma das coisas que nós devemos nos preocupar nesta geração, principalmente, é destituir a herança e pensar sempre no legado. Boa. Sempre no legado. Eu sempre gosto de citar um pastor que hoje tem, a gente tem a oportunidade e eu gosto muito de sempre citar ele, o pastor Rafael Abdala, um jovem pastor e uma referência para nós. 2 anos mais velho que você. Isso, é uma referência para nós e um amigo, e gosto muito de sempre citá-lo, deixa-nos um legado muito grande. Sim, sim. Ele hoje é uma referência em nível nacional, pastor Hernandes e tantos outros líderes aí. Com certeza. Mas assim, as pessoas que quiserem hoje estão nos ouvindo aí, né, nesse programa Que Vida a Vida, e a gente está aqui na Rede TV, sempre aos sábados, né, e está nos ouvindo agora, está lá em casa no sábado, e aí está nos ouvindo e quiser convidar o pastor Mateus para ir para uma conferência, para falar para jovens, para ministrar para a igreja, como é que faz para te convidar? Bom, só acessar nas minhas páginas sociais, Mateus Sobrinho, e no meu número de WhatsApp, 27 988 33 22 20. Vamos deixar depois aí na legenda para as pessoas acompanharem. Mateus, prazer te receber aqui no Que Vida a Vida, é uma alegria, as portas estarão sempre abertas para você. Manda um abraço lá para o teu pai, fala com ele que ele está convidado para vir aqui gravar um programa conosco também. Certeza. Tenho certeza que ele deve ter assim muita história para contar, né? É um desbravador do evangelho ali naquele bairro, sim, deve ter um monte de história para contar, e eu sou um contador de história, né? Vamos unir aqui, eu a ele, e nós vamos compartilhar um pouco. Você viu que você já chegou aqui, eu já comecei a contar a história, né? Não, ajudei a abrir igreja ali em São Pedro I, conheci o pastor Daniel Felipe, pai do Benhur, sou um contador de história. Convida teu pai, traz ele aqui para gravar um programa com a gente, e eu vou te dar a liberdade de você deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, primeiro, pastor, agradecer ao senhor pela receptividade, a toda a coordenação do programa. E para você, telespectador, hoje nós ouvimos aqui essa troca de experiência, não de idade, mas sim de experiência. Quero deixar para você que Jesus é bom e que tudo que você está passando hoje não se compara com o que o nosso Deus tem preparado para você. Só quem permanece fiel vive as promessas de Deus. Que Deus nos abençoe e se agarre ao Salmo 119, versículo número 11. Escondi a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti. Amém. O Dia da Vida fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Fica conectado conosco aí, que eu tenho certeza que virá um outro testemunho tão relevante quanto o do Mateus. Deus abençoe a tua vida.